Como eu descobri a futilidade masculina? Descobri isso bem cedo e eu vim contar pra vocês. Eu sempre fui amiga dos meninos, já contei isso algumas vezes. Eu fui criada, a minha infância, eu passei com meus primos. Enquanto muitas brincavam com as primas, eu brincava com os primos. Eram meus primos que eram mais próximos de mim. Quando eu viajava, às vezes eu viajava com meu pai e meus tios. Eu sempre tive mais contato com o homem. Na minha adolescência, eu era bem feinha, sabe? E bem estranha. E como eu era estranha e feinha, os meninos não me davam muita confiança, assim, com interesse. Eles eram meus amigos, meus brothers, sabe? E aí, eles me chamavam de Geraldão, porque eu tenho Geralda no meu nome, e aí eu falava, ei, Geraldão, e batia assim. Por quê? Porque eu gostava desse lugar, até um certo ponto. Não tinha assédio, às vezes eu sentia falta, né, de ser notada, mas depois eu entendi que isso era bom. Então, eles falavam muito comigo, eu conversava muito com eles. E eu gosto dessa irmandade, sabe? Tem um lado bom no homem não ter interesse em você. Porque eles te veem, entre aspas, como um deles. E eu tenho essa linguagem, até hoje eu tenho mais amigos homens. Mas existe uma futilidade muito grande entre os homens. Os homens são muito apegados à aparência. Muito, mais do que as mulheres. E é por isso que as mulheres, muitas vezes, ficam se desdobrando por causa da beleza. Ah, Natália, mas eu fico bonita pra mim. Se o mundo não tivesse homens, você também estaria fazendo tanta dieta, mexendo tanto no corpo, no rosto, no cabelo, em tudo. Só por causa de outra amiga. Para, né, gente? Se o mundo não existisse homens, nós não viveríamos nessa busca por beleza e por juventude eterna. Né? Vamos ser realistas? E eu era muito estranha, como eu falei, na minha adolescência. E os meninos, é como se eu não fosse mulher. E aí passou o tempo e eu comecei a me cuidar. E sabe aqueles caras que jamais ficariam comigo? Ou que às vezes me deram até uns beijinhos, mas depois falava com um amigo que não tinha me pegado? Pois bem, isso mudou. E aí quando eu vejo algum homem falando da futilidade feminina, eu falo, meu Deus, o homem é muito mais visual do que a mulher. Então quem realmente é mais fútil? O homem ou a mulher? A mulher, ela cai no conto do vigário pelo que ela escuta. Nós temos essa sensibilidade ao ouvir. Quem é visual é o homem. Isso vem lá da evolução. Quem era caçador, quem precisava ficar atento à presa e ter visão, e ter foco, e ficar prestando atenção. Ser visual é o homem. Isso é uma coisa do homem, não da mulher. Nós caímos pelo ouvido, pelo que a gente escuta. Nós somos enganadas pelos nossos ouvidos. Os homens são enganados pelo que eles veem. Então, o que aconteceu? Eu mudei. No vídeo anterior, eu falo de como foi a minha adolescência e como eu consegui observar do lado de dentro, sendo amiga, como era fútil. Às vezes a menina não tinha coisa na cabeça, mas ela era bonita. E aí todo mundo queria, o que é belo. Por quê? Quando um homem tem uma mulher bonita ou interessante, ou que chama a atenção ao lado dele, o passe dele aumenta. Ele se torna um cara mais respeitado entre a sociedade, entre os amigos dele. E homem é composto por testosterona e ego. O ego do homem é a coisa mais estratosférica do mundo. É por isso que tem homem que é assim, parece que a carreta furacão passou indo e voltando na cara dele e ele ainda se acha o máximo, só por ele ser homem, por causa do ego, por causa da testosterona. Então, muitas vezes ele vê uma mulher como um troféu. É a validação dele. É a mulher tapinha nas costas. Ele vai sair com ela e eles vão bater assim, nossa, que gata, hein, você é o cara. Porque não é a mulher que é maravilhosa, é ele que é o cara, porque ele conseguiu essa mulher. E existe coisa mais fútil do que isso? E aí eu entendi. Quando eu mudei, eu passei da transição de ser esquisita para ser uma menina gatinha. Aqueles caras que jamais me olhavam, eles começaram a me tratar diferente. Mas o que mudou em mim? Nada. Nada. Aparentemente, mudou tudo. Dentro, os meus valores, os meus princípios, quem eu era, não mudou nada. Então por que eu não era mais interessante antes e fiquei interessante agora? Por causa da minha aparência. Mas entenda, agora eu vou falar no que você tem que realmente se preocupar. Esse processo de eu ter sido estranha esse período foi muito bom para eu trabalhar a minha massa cinzenta. Por quê? Porque se você tiver só beleza, você não tem nada. Você vai envelhecer, sua beleza vai acabar, você tem que ter conteúdo. Esse período que eu não era grandes coisas, aparentemente, não que eu seja uma rainha hoje, mas, assim, apesar de eu me achar maravilhosa, isso tem muito mais a ver com a minha personalidade do que a minha aparência. Mas eu entendi que socialmente você vale o que você aparenta. O mundo te respeita e te trata da forma que ele te enxerga, que a sociedade, que o mundo te enxerga.
Esse é o jogo, é assim que a vida funciona. Se é justo, se não é, infelizmente, é assim que a vida funciona. Esse período que eu tive que ter esse cuidado, que já que eu não era bonita e interessante, então eu tinha que ser interessante, eu tinha que entender das coisas, eu tinha que ter um assunto. Isso foi muito bom, porque depois eu só mudei a casca, entende? E aí você já sai na frente. Então, você ser só bela, porque a beleza ela prende, ela atrai, mas ela não prende. É necessário que você se torne uma pessoa interessante. A parte da aparência é para atrair as coisas que você quer. Mas para você ficar, seja em qualquer situação, você tem que ser mais do que você aparenta. E eu percebia nitidamente o tratamento mudando quando a minha aparência mudou, principalmente pelos homens. Ninguém quer ouvir ou dar atenção para uma mulher que não tem uma aparência legal. Então, primeiro eu tratei da minha massa cinzenta. E aí, tudo que eu era, quando eu falava, eu tinha atenção. Por quê? Porque a minha aparência estava de acordo. Então, assim, existe uma futilidade muito grande. Porque eu vejo muitos homens chamando mulheres de interesseira. E eu conheço um monte de mulher que é linda por dentro, que não é exatamente dos padrões que as pessoas classificam como bela, e que estão em casa e gostaria muito de ter alguém. E eu conheço um monte de mulher que tem aparência com caráter extremamente duvidoso, que nunca fica solteira. Ah, não tô falando só de pegar pra... Não, elas sempre estão com alguém. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos homens valorizam a casca, a aparência. E isso é muito lamentável, mas é real. Entende? Ah, Natália, então é só eu ficar bonita. Não, mas e pra você? E pro seu conteúdo? E pra sua evolução? Seja mais do que você aparenta. Até porque você quer um cara que está com você só por causa da sua aparência? Obviamente, existem homens que, hoje em dia, principalmente que hoje está muito fácil acesso às mulheres, eles querem uma pessoa que realmente seja parceira. Só que muitos têm essa mulher parceira e não valorizam. Trocam ela por uma mulher que é só uma casca. Então existe uma futilidade enorme. Ela é real. Mas esse vídeo é para vocês entenderem a futilidade masculina, mas lembre-se, o seu mundo não tem que girar em torno de um homem. Então seja incrível. Amadureça sua mente, tenha sabedoria, busque conhecimento, que aí você vira uma arma de destruição em massa. Beijo, meninas. Esse vídeo ficou enorme, mas toda vez que eu contar uma história vai ter que ser grande mesmo. O vídeo não tem jeito, não.